Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma resolução sobre o acordo relativo à estabilidade económico-financeira da TAP, a celebrar entre a par pública e a entidade compradora. Eu peço ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações e à Sra. Secretária de Estado do Tesouro para vos fazer a apresentação desta decisão hoje tomada pelo Conselho. Muito obrigado, Sr. Ministro. Bom dia a todos. Como sabem, o processo de privatização da TAP está decidido há muito, não apenas com a decisão tomada por resolução do Conselho de Ministros no dia 12 de junho, que aprovou o consórcio comprador Atlantic Gateway, mas também concretizada com a assinatura do acordo de venda direta e respectivos anexos no dia 24 de junho de 2015. Após essa assinatura, seguiram-se um conjunto de autorizações que eram condições precedentes a que essa privatização ficasse concluída. As duas mais relevantes aconteceram já no mês de outubro. A Autoridade da Concorrência pronunciou-se favoravelmente relativamente à operação no dia 2 de outubro e, mais recentemente, o regulador setorial, a ANAC, tomou a decisão que é conhecida de todos, com recomendações que foram aceites pelo consórcio comprador na semana passada. Ou seja, só a partir do dia 13 de outubro da semana passada nós estávamos em condições de poder cumprir o conjunto de condições precedentes para que esta operação ficasse concluída. Como sabem também, faltava um elemento importante que tinha a ver com a reestruturação da dívida bancária. Esta reestruturação era fundamental na proteção do interesse do Estado e, portanto, dos contribuintes. A dívida da TAP ultrapassa os 1.000 milhões de euros e não tem vindo a reduzir, aliás, pelo contrário, a situação financeira da TAP tem-se vindo a agravar, fruto, nomeadamente, das greves que procuraram contestar este processo de privatização e que causaram dano reputacional na companhia, que tem impacto do ponto de vista da receita, porque a TAP vive dos bilhetes que vende e da confiança que tem dos seus clientes. Esta operação de privatização é fundamental, é imperiosa, é inadiável por vários motivos. O primeiro é que nós temos de criar condições para que rapidamente entre dinheiro no balanço da empresa, nas contas da empresa. Entre junho de 2015 e setembro de 2015, que são as últimas contas conhecidas da TAP, o resultado líquido negativo foi de 100 milhões de euros. Ou seja, o capital próprio negativo da empresa passou de 500 milhões de euros para 600 milhões de euros negativos no espaço de apenas 3 meses. E nós temos pela frente um período particularmente exigente, o período do inverno, em que, historicamente, do ponto de vista de ciclo da atividade, a TAP tem dificuldades de tesouraria e que, portanto, tornam imperiosa a decisão que nós hoje tomamos. Em concreto, a decisão é de alterar um anexo ao acordo de venda direta que concretiza as condições nas quais a par pública pode reverter a venda que está prometida fazer. Ou seja, em que condições é que a par pública pode voltar a tomar conta da TAP e o grau de exigência dessas condições foi reforçado com a decisão de hoje. Não apenas se mantiveram todas as condições de natureza qualitativa, nomeadamente se forem incumpridas as obrigações relacionadas com a manutenção do hub da sede e direção em Portugal e de cumprimento de todos os compromissos laborais com os trabalhadores, mas também foram introduzidos rácios financeiros, quer dizer, exigências para termos a certeza que, se a empresa voltar a ficar em mãos do Estado, ela está melhor do que aquilo que está hoje quando nós a estamos a vender. Ou seja, na prática, ficamos com uma parte do capital que é injetado pelas entidades privadas e criamos condições para acautelar que a dívida financeira líquida que está na empresa, no caso de haver no futuro uma reversão do negócio, é sempre inferior
à dívida financeira líquida no momento em que nós estamos a fazer a venda. É por isso uma questão de oportunidade. Nós temos um investidor presente no mercado português que mantém e tem reiterado nas últimas semanas o interesse em poder dar um futuro à TAP. Ele injeta mais de 300 milhões de euros, dinheiro fresco na companhia, para investir e a desenvolver. A situação financeira da TAP, os problemas de tesouraria são hoje do amplo conhecimento público, face ao debate que precedeu a decisão de privatização e aquele que se tem vindo a fazer nas últimas semanas. Daí que nós temos de criar todas as condições para que rapidamente esta operação se conclua para bem da TAP, dos seus trabalhadores e da economia nacional, porque eu recordo que a TAP é o maior exportador português, exporta mais de 2 mil milhões de euros por ano e continuará a exportá-los em Portugal, mesmo que em mãos privadas, continuará a gerar emprego, criar riqueza e ser um instrumento fundamental para o turismo e para a economia nacional. Eu pedia, com a licença do Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado que pudesse detalhar algumas matérias relacionadas com os próximos passos. Muito obrigado. Com certeza. Portanto, estamos agora na presença de todos os mecanismos e autorizações que são necessárias para finalizar o processo de privatização. Resta-nos completar uma série de questões técnicas que serão devidamente prosseguidas depois na sequência da aprovação da sessão do Conselho de Ministros de hoje e que passam por, nomeadamente, fechar as condições dos contratos financeiros, contratar o auditor que fará a monitorização do cumprimento dos referidos dos elementos com que o comprador se compromete, na sequência de como foi descrito pelo Sr. Secretário de Estado, e ainda também do banco agente que fará ele próprio o controle da conta do serviço da dívida. Essas são questões técnicas e de índole administrativa, não menos importantes e necessárias para fechar o processo, mas queremos que serão relativamente simples e relativamente fáceis de assegurar, no sentido de o processo poder ser completado num curto espaço de tempo. Obrigado. Ficamos à vossa disposição. Natália Carvalho, da Antena 1. Provavelmente este último Conselho de Ministros deste Governo era assim tão inadiável que haja uma justificação política para uma decisão destas, último quase ato deste Governo que já está em gestão e já após eleições? Obrigado pela sua questão. Em primeiro lugar, só uma correção. Este Governo não está em gestão. O Governo entrará em gestão amanhã com o fim da legislatura. O caráter inadiável e urgente desta decisão já foi explicado pelo Sr. Secretário de Estado. O poder-se-á perguntar é porque é que esta decisão não foi tomada antes, mas não foi tomada antes porque não podia ter sido, porque, como foi explicado, os pareceres das entidades reguladoras, embora o processo seja um processo que arrancou o ano passado, este processo de privatização da TAP vem desde 2014, a verdade é que a decisão de adjudicação foi em junho, mas as entidades reguladoras que tinham que se pronunciar e têm, obviamente, que se pronunciar antes do encerramento do processo de privatização, só o fizeram a Autoridade da Concorrência no dia 2 de outubro e na semana passada a Autoridade Nacional da Aviação Civil. Só a partir dessa data é que houve luz verde, digamos assim, para que se pudesse começar a fechar a concretização do negócio. Havia, como foi explicado, a questão da dívida financeira, que era público, que era um problema, e é um problema seríssimo que a empresa tem. É uma das principais razões, o problema financeiro da empresa, pela qual a privatização é tão necessária, sob pena de a TAP não mais poder ser a empresa que nós conhecemos e a empresa que alavanca a economia e o turismo nacional nos moldes em que o faz atualmente. Se ela se mantiver no lado público, terá que necessariamente, à semelhança do que aconteceu e tem acontecido com todas as outras companhias de bandeira na Europa públicas, uma reestruturação com um downsize muito significativo,
que transformará por inteiro quer o emprego dentro da empresa, quer a capacidade que a empresa tem atualmente de ser um pivô fundamental para a nossa economia, para as nossas exportações, para o nosso turismo, tudo aquilo que os portugueses sabem, gostam e reconhecem na própria TAP. É exatamente para salvar a TAP que este processo é um processo essencial. A sua pergunta, porquê agora? Porque não foi possível fazê-lo antes. O timing é este. E também não faz sentido, face à situação de deterioração enorme em que a empresa tem vindo a ocorrer, como também foi aqui apresentado de uma forma transparente, não faz qualquer tipo de sentido protelar-se, até porque não se resolvendo este problema da dívida financeira, como a comunicação social tem dito ao longo das últimas semanas e dos últimos, pelo menos, 2, 3 meses, não se resolvendo esse problema, o problema da TAP não se resolve, pura e simplesmente. E, portanto, a decisão é tomada agora, porque agora é que foram reunidas as condições, com as condições legais também, com os parceiros adequados, para que se possa dar mais este passo. A partir de agora, caberá à parte pública aprovar os instrumentos jurídicos necessários para a concretização do negócio e celebrar a venda definitiva das ações, 61% das ações. Como sabe, a parte pública ficará ainda detentor em qualquer circunstância, 34% das ações da empresa. 61% serão vendidos por venda direta, há uma parte para os trabalhadores e o resto continuará nas mãos da parte pública. Boa tarde, Fernanda Teixeira, TVI. Eu gostava de perguntar, eu cheguei aqui um bocadinho atrasada, portanto se calhar também perdi aqui um bocadinho da apresentação importante. E o que eu não percebo, se está tudo bem encaminhado, está tudo prestes a ser finalizado, porque alterar o anexo que salvaguarda a eventualidade da venda não ser efetuada e, portanto, a TAP voltar às mãos do Estado. Não percebi muito bem esta volta. Muito obrigado. Vamos então recapitular alguns dos principais aspectos. Julgo que ficou claro porque é que não podíamos ter feito antes. A última decisão conhecida do regulador foi no dia 13 de outubro, enfim, 15 de outubro foi 2 dias depois. Esta era a oportunidade em termos de Conselho de Ministros para o fazer. O que nós entendemos adequado nesta fase, face à dimensão da dívida financeira e à degradação da situação de tesouraria, foi reforçar os mecanismos de controle da situação financeira que protejam o Estado no caso de, no futuro, pelas condições que já estavam anteriormente previstas, o negócio ter de ser revertido. Eu dei alguns exemplos. Por exemplo, se for deslocalizado o hub que está contratualizado por 30 anos, se a sede ou direção em Portugal deixar de o ser em Portugal, se os compromissos laborais deixarem de existir, ou se as condições financeiras, a capitalização e o serviço de dívida deixarem de ser cumpridos pelos futuros compradores. Se algum destes eventos, que já no passado implicavam uma reversão, acontecerem, a degradação da situação financeira levou-nos a julgar que, na defesa do interesse público, devíamos imediatamente reforçar os mecanismos de controle. O Sr. Ministro da Presidência já teve ocasião de dizer um deles. Nós teremos um auditor em permanência na TAP que produz relatórios de auditoria para benefício do acionista par pública, que é e continuará a ser um acionista. A TAP estará sujeita a uma disciplina de reporte de informação, eu diria, única no país. Passará a ter contas consolidadas mensais, assinadas pelo administrador financeiro e auditadas por uma das 4 grandes auditoras internacionais. Estamos, portanto, perante uma base de informação e um escrutínio sem precedentes. Mas isto também acontece porque o Estado tem a opção, na defesa do interesse público, de reverter o negócio, com as condições que eu lhe referi há pouco. Ou seja, na prática, nós queremos ter a certeza de que, se tivermos necessidade de reverter o negócio por incumprimento por parte do comprador de algumas destas matérias, face à degradação da situação financeira, nós recebemos uma empresa melhor do que aquela que vendemos nesta altura. Portanto, na prática, as condições que se verificam é qual é o nível de dívida líquida da empresa e qual é o nível de capital próprio da empresa, para termos a certeza que, no momento em que revertemos o negócio,
parte da capitalização do investidor privado se perde, ou seja, o investidor privado tem uma perda efetiva nessa altura, e que nós, quando retomarmos a companhia, temos ativos e temos passivos, sendo que os passivos não são superiores aos passivos que nós temos nesta altura, quando estamos a vender a companhia, para não a recebermos pior do que aquilo que a estamos a vender. Este mecanismo de reforço do controle prende-se exatamente com o facto de nós termos sentido a necessidade de ter maior reporte e regularidade na informação e de ter sido possível acordar entre a parte pública e o futuro comprador o reforço desta informação e do controle com os mecanismos que eu acabei de referir. Só esclarecer aqui, acontecendo exatamente neste momento político, existe a hipótese de haver a leitura política de o Governo deixar uma porta aberta à reversão da privatização da TAP? Eu já estava à espera dessa pergunta. Não é isso, obviamente, que move o Governo. O que move o Governo é a salvaguarda do interesse público e a possibilidade de a TAP ter um futuro risonho, que neste momento não tem. Simplificando aquilo que disse o Sr. Secretário de Estado, o que está aqui em causa é o seguinte: já está desde o princípio no processo de privatização, como não podia deixar de ser, o Governo calculou isso desde o início, prevista a possibilidade de reversão do negócio se da parte do comprador não forem respeitadas integralmente todas aquelas obrigações que decorriam do concurso do caderno de encargos. Uma dessas obrigações são as obrigações financeiras para com a própria dívida e a reestruturação da dívida, porque a dívida está a estrangular financeiramente a empresa. Um dos principais problemas da empresa é exatamente esse. É a impossibilidade do Estado, enquanto entidade pública, poder injetar dinheiro na empresa e as dificuldades financeiras da empresa estarem a estrangulá-la. É isso que tem arrastado ao longo dos últimos anos, eu diria mais do que uma década, o problema da TAP. Por isso é que já desde o final da década de 90, os governos ainda do engenheiro António Guterres, ensaiaram e tentaram, decidiram a necessidade de privatização da empresa. O que nunca conseguiu ser feito, mas conseguiu-se fazer agora. O que esta alteração hoje permite, ou vem clarificar de uma forma mais transparente, de uma forma mais exigente, é deixar claras as obrigações de reporte e de informação da situação financeira da empresa, mês a mês, à par pública, para que o Estado, havendo qualquer tipo de incumprimento financeiro por parte do comprador, havendo necessidade de acionar a opção de reversão, o Estado o possa fazer no momento adequado, tendo toda a informação e a garantia de que o faz numa altura em que a empresa está numa situação financeira melhor, porque já houve algum cumprimento até lá de injeção de capitais financeiros dentro da empresa, uma situação melhor do que aquela em que vendeu, ou seja, de que o erário público não saia prejudicado por essa opção de reversão. No fundo é isto. Dir-me-á, bom, mas isso facilitará ou, digamos, abrirá melhor o caminho a um governo que eventualmente queira fazer reverter o negócio. Não é esse o problema que está sobre a mesa relativamente a esta alteração. Esta alteração é completamente estranha a uma opção desse tipo. Uma opção desse tipo será sempre uma opção estritamente política e que nada tem a ver com a decisão hoje tomada no Conselho de Ministros. A decisão hoje do Conselho de Ministros não favorece, nem, no limite, podia-se dizer que cria condições de maior transparência se algum governo no futuro vier a querer tomar uma decisão desse tipo. Mas será um bocadinho espúrio estar a dizer que favorece, porque não foi por essa intenção que o Governo tomou esta decisão hoje. Esta decisão é, como eu acabei de referir, para dar garantias acrescidas de que as responsabilidades e as obrigações financeiras do comprador têm efetivamente de ser cumpridas e que haverá uma monitorização mês a mês desse cumprimento, para que, no caso de o Estado entender que há incumprimento e a parte pública querer decidir acionar, conforme está previsto desde o início no processo de privatização, a opção de reversão para o setor público outra vez, o faça com total conhecimento e transparência da situação financeira da empresa e do grau de cumprimento ou de incumprimento por parte do comprador relativamente às obrigações a que se comprometeu no concurso e no processo de privatização. Bom dia, Nádia Diniz, da Lusa.
Eu gostava de perguntar quais é que foram as contrapartidas exigidas pelo consórcio. Portanto, disseram aqui que foram estabelecidas condições melhores, reforçados os mecanismos de controle para garantir que o Estado, na opção de reversão, não fica com uma empresa pior do que aquela que tem. O que é que o consórcio exigiu em troca disto? E já agora também perceber como é que está o processo de renegociação da dívida com os bancos. Obrigada. Eu já passo a palavra à Sra. Secretária de Estado, ou ao Sr. Secretário de Estado, para poderem clarificar melhor, mas primeiro começar por responder à sua questão de o que é que o consórcio exigiu. O problema não é o consórcio exigir nada. O problema é, como é público, a Comunicação Social tem feito esse relato há várias semanas, há um problema sério na TAP para a concretização deste negócio que tem que ver com o problema da dívida financeira, que é um problema que, obviamente, preocupa o consórcio, o comprador, porque sabe que toda a dinâmica que tem que colocar na empresa, uma vez ela sendo privatizada, tem ali um peso muito significativo do lastro da sua dívida financeira. E, por outro lado, a banca, que é, digamos, a credora dessa mesma dívida e que precisa ter garantias de que este processo de privatização não vai, digamos, prejudicar ou pôr em causa o seu crédito, o crédito que tem sobre a empresa. Aquilo que foi possível fazer-se a partir da semana passada, na sequência de ter todos os parceiros das entidades reguladoras para fazer andar o negócio para a frente, foi criar condições para que as três partes, de um lado, o Estado, com garantias acrescidas, do outro lado, a banca, sabendo que não será prejudicada pelo processo de privatização, e o consórcio, sabendo que com este acordo a três, com a banca também, terá as condições, pelo menos mais aplainadas, para poder, ao comprar a empresa e ao assumir a gestão da empresa, poder desenvolver de uma forma adequada o seu projeto estratégico, sem ter, digamos, o estrangulamento financeiro em que a empresa se encontra neste momento, e poder ter condições de fazer uma reestruturação dessa dívida que lhe permita, digamos, um desenvolvimento mais normal da atividade da empresa. Mas eu não sei se o Sr. Secretário de Estado do Tesouro pode, tecnicamente, concretizar um bocadinho isto, mas o que eu lhe queria explicar só é que, verdadeiramente, não há perdedores e ganhadores neste processo. O que há neste processo é a criação de condições para que o processo possa prosseguir numa solução que, na prática, acaba por ser satisfatória para todos e, fundamentalmente, satisfatória para o Estado e para o interesse público, era aquilo que ao Governo cabe a cautelar. Muito obrigada. A negociação e o refinanciamento da dívida é, como sabemos, e é do conhecimento público, tem sido dificultado pela situação de partida da empresa, pela situação de sobreendividamento da empresa, e daí o cuidado também que estamos a ter e que estamos com a clarificação do processo e com a existência de todas as condições necessárias para garantir que essa renegociação tem condições para existir. Estas alterações que são introduzidas agora nos acordos facilitam sem dúvida o processo e permitem que ele evolua positivamente, precisamente porque estão a garantir aos bancos, como já foi referido várias vezes, um maior e mais rápido acesso à informação de uma forma mais alargada. E isso é fundamental para ajudar a sua decisão de crédito e a sua manutenção do mesmo ao longo do tempo. A sua pergunta era o que é que o consórcio exigiu como contrapartida. O problema não se coloca em termos de contrapartidas. O problema é um problema que existe para o consórcio, que tem que ser resolvido. O consórcio, como é que eu lhe posso simplificar a questão? Não há nenhuma contrapartida. Repare, o consórcio sabe que um dos nós que rapidamente tem que desatar na empresa é o estrangulamento financeiro em que a empresa está. Isso é óbvio para todos os potenciais compradores da TAP, desde o início. De resto, a grande dificuldade de privatização da TAP, de entrada de capitais frescos na TAP, tem sido, desde há mais de uma década, essa. Quer dizer, a empresa tem uma situação financeira bastante degradada, fruto, entre outras razões, das impossibilidades, de acordo com a legislação europeia, de injeção de capitais públicos dentro da própria empresa, o que levou, ou tem levado progressivamente, a uma degradação da situação financeira da empresa. Portanto, o consórcio ganhador sabe
que tem que desatar este nó e sabe da resistência dos credores financeiros, das instituições financeiras, relativamente a esse desatar do nó, portanto, à reestruturação da própria dívida. É preciso garantias para todas as partes, para que todas as partes se sintam confortáveis para permitir que o nosso desate. E, portanto, não é propriamente nenhuma das partes estar a pedir contrapartidas. Digamos que a banca vê a sua situação clarificada porque passa a deter informação mensal, mês a mês, auditada de forma independente de forma da empresa, para ter confiança naquilo que está a ser a progressão financeira da atividade da empresa. O Estado também tem essa garantia acrescida porque passa, querendo, se vier a ser necessário por incumprimento do comprador, exercer a opção de reversão, passa a ter uma informação muito mais transparente e muito mais atualizada para poder decidir, se for esse o caso ou não, da necessidade dessa reversão. Da parte do consórcio, o consórcio vê com essas garantias acrescidas e essa confiança acrescida dos outros lados, vê criado, aplainado o terreno à sua frente para poder trabalhar com a banca, com as instituições financeiras, a reestruturação da dívida para médio prazo, o que lhe permitirá fazer, digamos, a gestão do negócio de acordo com a estratégia que ele próprio quer implementar. Portanto, como vê, não há propriamente, digamos, um trade-off de contrapartidas, eu dou-te isto, tu dás-me aquilo em contrapartida. No fundo, o que há é um problema real na empresa, como a comunicação social tem relatado ao longo das últimas semanas, um problema seríssimo que vem de há muito tempo na empresa, em termos da dívida financeira da empresa, e a decisão de hoje é uma decisão que procura desatar esse nó, que é o nó que, obviamente, preocupa e está, digamos que, a criar entraves à salvação da empresa de acordo com a estratégia para que a privatização aponta. E, portanto, no fundo, a decisão de hoje é uma decisão que salvaguarda, dá mais confiança às três partes envolvidas, salvaguardando todos os interesses à partida, que é o Governo respeita e que o Governo tem que salvaguardar o interesse público, por um lado, mas também, obviamente, o interesse das outras partes em presenças, porque senão não se desatava o tal nó que está, nos últimos tempos, a prejudicar a vida da própria empresa e a necessidade de progressão e de desenvolvimento do negócio da TAP. Será suficiente estas medidas, esta decisão será suficiente para desatar o nó? Tem algum feedback por parte da banca em relação a este modelo? Nós estamos confiantes que sim. Tem havido conversas há uma série de tempo com os bancos, entre a TAP e os bancos, envolvendo também a parte pública. Estamos confiantes que sim e, portanto, é uma situação onde, de facto, como o Sr. Ministro referiu, todos os interesses estão alinhados, todas as entidades têm o mesmo interesse, os bancos querem ver uma parte pública, uma TAP forte, uma TAP com um modelo de crescimento que seja autossustentável, o comprador quer também isso, a parte pública quer também isso, penso que estão todas as condições reunidas para tal. Eu permito-me só, se o Sr. Ministro me dá essa autorização, de fazer mais dois comentários adicionais relativamente a esta discussão última. A questão das contrapartidas ou dos trade-offs que existiram deve ser vista não apenas na ótica que o Sr. Ministro disse, que não há contrapartida nenhuma, há aqui um alinhamento de interesse, mas também no facto extraordinário de nós termos encontrado um comprador que, mesmo que a situação financeira da TAP se tenha degradado em 100 milhões de euros em 3 meses, mantém o interesse no negócio. Isso foi reiterado oportunamente nas últimas semanas relativamente a essa mesma situação, mas também que seja possível reforçar os mecanismos de controle às expensas desse mesmo comprador. Eu disse que era uma situação única em Portugal, não a tomemos como uma situação normal. Ter contas de reporte mensal auditadas por uma auditoria feita por uma das casas de auditoria mais reputadas a nível mundial, são exigências que mostram bem o compromisso que o comprador tem relativamente ao desenvolvimento da companhia. Só quem acredita na TAP, como nós acreditamos na TAP, só quem acredita na TAP é que está disponível para responder positivamente a estas exigências e, ao mesmo tempo, mesmo 100 milhões de euros de perdas depois, continua interessado em rapidamente tomar o controle da empresa
e dar-lhe o futuro que nós todos acreditamos que só é possível com a privatização. E eu aqui aproveitava também, passava uma mensagem muito clara: desengane-se quem acha que a TAP tem um futuro de desenvolvimento que não seja na esfera de controle privado, com dinheiro fresco de um investidor privado para fazer novo investimento e desenvolvimento da empresa. Queria saber se existe algum plano para cautelar as medidas extraordinárias e transitórias que vigoraram este ano, em 2015, e que não poderão, ou não sei, expliquem-me se podem continuar a vigorar, ou que solução é que pode ser encontrada para poderem vigorar em 2016, entrando o ano com um orçamento em regime de duodécimos. Se isto não vai criar aqui um problema de tesouraria, como é que se pode colmatar esse buraco? Se essas medidas podem ou não ser prorrogadas? O que é que vai acontecer em relação às medidas extraordinárias? E não me estou a referir aos salários da função pública, mas sim à taxa, ao congelamento das pensões, à SES, por aí. A única SES que existe neste momento, como sabe, tem que ver com chamadas pensões douradas. Não existe outra. Não há neste momento nenhuma contribuição extraordinária para os pensionistas, a não ser para as pensões acima de 4.000, exatamente, portanto, as chamadas pensões douradas. A resposta à sua pergunta está na Lei de Enquadramento Orçamental. A Lei de Enquadramento Orçamental tem um artigo, salvo erro, o artigo 12H, e eu convido a visitar esse artigo, que explica exatamente o que é que acontece em termos de uma situação em que haja um atraso na aprovação do orçamento. O princípio geral é o princípio de prorrogação de todas as medidas que estão implícitas no orçamento, com exceção daquilo que expressamente esse artigo explica que não deve ser prorrogado. De qualquer maneira, estar a falar sobre isso é estar a falar sobre cenários que eu espero que não venham a acontecer, porque de facto o país não está em condições, do meu ponto de vista, nem de alterar trajetórias, nem de criar situações de indefinição prolongadas relativamente aos seus objetivos de consolidação financeira e de recuperação da economia. E, portanto, aquilo que é expectável é a responsabilidade de todos os agentes políticos em Portugal para que não seja posto a perder, deitado a perder, tudo aquilo que se conseguiu com muitos sacrifícios, mas com um assinalável sucesso, com uma recuperação económica que já está, ainda que lenta, mas segura e consistente, o vem demonstrando. Portanto, que isso não seja deitado a perder. Não vou traçar aqui cenários de retrocesso ou de perda desse elan de recuperação económica, porque seguramente não é nada disso que desejamos para o nosso país. Vou insistir só porque, não obstante eu ir ver o artigo, gostaria de ter o registro da sua explicação. Quais são estas exceções às medidas que não são prorrogáveis? Está-me a pedir insistentemente para eu fazer de comentador político e para fazer, não, para comentador no sentido de eu traçar, analisar um cenário hipotético que não faço ideia nenhuma se vai acontecer, mas que seguramente não desejo que aconteça. Então, uma questão técnica, eu remeto para o artigo 12H da Lei de Enquadramento Orçamental, e aquilo que lá está, as únicas exceções que lá estão, aquilo que não é prorrogável de um ano para o outro, são, por um lado, assim de memória, as autorizações legislativas, seguramente, aquelas que não tenham sido utilizadas, e as autorizações de receitas que expressamente no orçamento tenham sido colocadas para vigorar apenas num determinado ano económico. Não é necessariamente o caso da sobretaxa, do meu ponto de vista, mas eu não queria entrar nessa discussão, porque, como lhe digo, espero que esse cenário nem sequer se chegue a colocar. De qualquer maneira, respondendo tecnicamente, apenas tecnicamente à sua questão, mesmo que venha a haver alguma questão relativamente a algumas das receitas a cobrar que estão inscritas no Orçamento de Estado, não havendo aprovação do Orçamento de Estado, aquilo que seria a solução seria a aprovação fora do Orçamento, porque, como sabe, a iniciativa legislativa para efeitos orçamentais é uma iniciativa legislativa que é exclusiva do órgão de soberania e governo,
a Assembleia que aprova o orçamento, mas quem tem a iniciativa de propor o orçamento é sempre o órgão de soberania e governo, mas a Assembleia, independentemente da iniciativa orçamental, que não tem sim iniciativa legislativa em todos os domínios, fiscais, com impacto orçamental, qualquer que eles sejam. O que não tem é a iniciativa de aprovação do orçamento, mas tem sempre a iniciativa de aprovação legislativa de matéria fiscal, de matéria orçamental, desde que não seja aprovação de orçamentos. Portanto, eu diria que não, tecnicamente o problema tem sempre solução. Mas, de qualquer maneira, a sua pergunta é uma pergunta diferente, que é uma pergunta mais política, e relativamente à pergunta política, a minha única resposta é que, obviamente, não antevejo, não antecipo cenários desse tipo, até porque qualquer cenário que acrescente imprevisibilidade e incerteza àquilo que é a trajetória de consolidação das contas públicas portuguesas e da estabilidade orçamental, necessariamente que põe em causa a confiança, põe em causa o investimento, pondo em causa o investimento, põe em causa a recuperação do emprego e, pondo em causa tudo isso, põe em causa o rendimento dos portugueses e a recuperação económica. E é tudo aquilo que, obviamente, eu, como todos os portugueses, não desejamos.